Podei-vos assentar em nome de Jesus. Vocês me ouvem bem? Bem, né? Amém. Quem aqui, em algum momento da vida, ficou para trás? Em alguma situação? Hã? Alguém aqui já ficou para trás em alguma situação? Sim ou não? E foi bom? Por que não? Aleluias. Realmente ficar para trás não é bom, né? E quando a situação ela exige de nós que só mesmo nós podemos avançar, né? Como é que fica? Então, para você que está anotando, o tema da palavra de hoje é não fique para trás. Projeta Lucas 9:62. Aleluias. Querida, eu peço a máxima atenção sua nessa noite, em nome de Jesus, para que esta palavra venha gerar no seu coração um compromisso sério. Aleluias. Diz assim: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Já já a gente vai entender o porquê. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente acaba se distraindo e aquilo que a gente começa vai sendo um alvo difícil de terminar. Talvez você começou o ano com algum projeto, alguma situação que você queria fazer, faculdade, alguma coisa que você queria alcançar. E aí, volta e meia, vem as distrações e acaba tirando o seu foco daquilo que é necessariamente certo e você vai desanimando. Isso vai começando a gerar um desânimo. Então, logo que eu começo algo com determinação e vigor, e ao passar do tempo, com os desafios que vão surgindo, eu me deixo seduzir pelo desânimo. Eu me deixo seduzir pelo desânimo, né? Ou seja, quem aí fez o propósito de fazer uma academia, né, iniciar o ano fitness, talvez você foi na primeira semana como eu fui e aí nunca mais apareceu lá, né? E aí o que acontece? Você vai desanimando daquilo. Você vai dando lugar para o desânimo. Ah, não, depois eu faço isso. Ah, não, outro dia eu faço isso. E esse outro dia, esse depois, você nunca termina o que começou. Mas aí nós precisamos entender o seguinte: aquilo que foi começado, ele precisa ser terminado com excelência e dedicação. Amém? Aquilo que nós começamos a fazer, ele precisa ser terminado com excelência e dedicação. Da mesma forma que você começou com entusiasmo, com perseverança, termine da mesma forma, com excelência e dedicação. E diariamente a gente é exposto, né? Nós somos expostos aí a muitas situações e se nós não tivermos determinado no nosso coração e na nossa mente, o nosso foco logo se torna em vão. Ou seja, você vai trabalhar por algo em vão. O seu entusiasmo não vai estar mais lá. A sua força não vai estar mais lá. A sua vontade não vai estar mais lá. E aí fica algo sem graça, né? E aí, pelo simples fato de olhar para trás e relembrar o que deveria ficar no passado. E aqui eu peço a máxima atenção de você para esse detalhe nessa noite. Por que nós ficamos para trás? Na maioria das vezes nós ficamos para trás porque nós temos o hábito de olhar lá para o passado. E aquilo que a gente olha lá para o passado que deveria ficar lá, você traz ao presente e começa a viver algo que tinha que ficar lá. E nesse contexto nós precisamos entender algumas coisas para que a gente possa lidar melhor com essa situação e então partir para o princípio do fazer. Amém, glória a Deus. Primeira coisa que eu preciso entender, para você que está anotando, é que o passado ele tem que ficar no seu lugar.
O lugar do passado é aonde? O lugar do passado é aonde? E por que às vezes as pessoas querem trazer o passado para o presente? Então, amados, jamais seremos bem-sucedidos se ficarmos trazendo à tona o tempo todo as lembranças daquilo que já se foi. Se aconteceu algo na sua vida, eu não sei por qual circunstância, por que aconteceu, deixe isso lá para trás, não fique relembrando coisa do passado, não. Essa palavra aqui, ela vem falando a respeito de quê? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O que Jesus queria falar nessa palavra aqui? Não adianta você querer se empenhar em algo se você não vai terminar. Se na primeira distração que você tiver, você vai estar olhando lá para trás. E aí, quando eu precisar de você, cadê você? Onde é que você vai estar? Projeta João 8, a partir do versículo 1. Gênesis 19, 17. Aleluias. Então, para sermos bem-sucedidos, nós não devemos trazer todo o tempo passado. Está trazendo, relembrando o passado é passado. Um exemplo disso é pessoas que se arrependeram por algo e que arrependimento por algo que não fez quando era necessário, por coisas que tiveram de ser deixadas para trás. Ou seja, talvez você guarde um arrependimento aí por algo que você não fez, por algo que você fez, e você fica lembrando disso o tempo todo, martelando na sua cabeça. Poxa, mas se eu não tivesse feito isso, talvez teria sido diferente. Deixe ir, solte o seu passado. Não se agarre às coisas lá atrás. Amém? Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás e nem pare em toda a campina. Fuja para o monte para que você não morra. O que essa passagem vem dizer para nós? Quando os anjos foram Sodoma e Gomorra, Deus decidiu destruir aquelas cidades por conta da perversidade que estava lá. Mas aí, Abraão intercedeu por Jó, que era o seu sobrinho, por Ló, e Ló já tinha constituído família nessa cidade, já tinha filhas. E aí o que Deus fez? Deus foi lá e mandou os anjos dele resgatar Ló. Quando chegou lá, a situação já era iminente de acontecer, os anjos eles dão uma instrução: você vá, porém você não olhe para trás, siga em frente o seu caminho. Agora projeta o 26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou o quê? A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quantas pessoas hoje estão estagnadas na vida dela por conta de coisas que ela vive relembrando lá atrás? De arrependimentos lá de trás, de situações lá atrás. É difícil alguém avançar dessa forma, não é mesmo? Segunda coisa, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que todo mau tempo, ele passa. O choro pode durar uma noite, mas vem logo pela manhã. João 8, do 1 ao 11. Então, pessoas que vivem presas a acontecimentos, a práticas do passado que lhes trazem vergonha, medo, insegurança de viver um futuro projetado por Deus. Tem pessoas que elas vivem presas ao passado por vergonha de algo que ela fez, inseguras. E Deus tem chamado essas pessoas. Deus tem falado assim: filha, vem, filho, vem. Eu vou transformar a tua vida, eu vou mudar a tua vida, só basta você querer. Mas a pessoa ela fica tão presa ao passado, ao acontecimento que aconteceu na vida dela,
que aí ela acha que Deus não quer saber dela. A própria palavra de Deus diz que não há nada sobre o céu ou sobre essa terra que nos separa do amor de Deus. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. Então Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-o ficar em pé no meio de todos. Vamos lá todos? Disseram... Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Só um momentinho. Quem entre vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe por que tem muita gente parada lá no passado? Porque se preocupa demais com a opinião que o outro vai pensar a respeito dele. Eu não vou para a igreja porque eu fiz isso e todo mundo sabe. Meu nome saiu na rede social, saiu um vídeo meu, só uma fofoca minha, eu não vou, senão o pessoal lá nem me recebe na igreja. Queridos, a igreja não está para lhe condenar. A igreja está aqui de braços abertos para lhe receber, para lhe ajudar. A igreja não está aqui para lhe lançar fora. O mundo, sim. O que eles fizeram? Eles insistiam: Jesus, e aí? Essa mulher foi pega em adultério. Tu sabe que a lei de Moisés nos instrui que nós devemos apedrejá-la até a morte. E aí, Jesus? Já que tu diz que é o Filho de Deus, o que é que tu vai fazer? Jesus lá, mexendo na terra. E Jesus, na sua poderosa sabedoria, diz: aquele que não tem pecado, levante-se e atire a primeira pedra. Então, querido, querida, se algo aconteceu no seu passado que lhe trouxe vergonha, hoje é noite de você se deixar tudo isso embora. Lançar no mar do esquecimento. Se lançar em Deus, abrir o seu coração verdadeiramente para Deus e deixar que o Senhor trabalhe em você. Não se importe, não se amolde com a opinião dos outros, o que o outro vai pensar. Esteja apenas focado em Deus. Lembre-se lá do primeiro versículo: quem coloca a mão no arado tem que permanecer firme. Mente firme, pensamento firme. Quando o meu pensamento é firme, eu não ligo para o que os outros vêm falar de mim. Eu não ligo para o que a pessoa vai achar de mim. O que me importa é a minha intimidade com Deus. O que importa é o que eu sou diante de Deus. É claro que em muitas coisas o Senhor nos molda, porque nós viemos para Ele da forma com que nós estamos, mas o Senhor vai nos lapidando. Amém? Eu sempre falo lá na célula que nós somos um diamante bruto. E a cada vez que a gente abre o nosso coração para Deus, o que Deus faz? Como é que o diamante ele toma a forma de um diamante? Né? Para uma forma comercial. Ele é lapidado. Então são retiradas ali aqueles pedaços que não vão servir para dar valor à peça. E aí o Senhor nos molda a sua própria vontade, o seu querer. E isso nos torna valorosos. Amém? Pode continuar. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. A palavra não diz, mas creio eu que
essas mesmas pessoas que estavam com as pedras para jogar naquela mulher, eram as mesmas que também já estavam com ela, já estiveram com ela. Então o mundo é assim, ele se faz de amigo, né? Camarada, poxa, é tão legal. Quando você mais precisa, é o primeiro a te acusar, é o primeiro a te condenar. Talvez os amigos que você acha que tem lá no mundo, está só esperando o primeiro deslize seu para te dar uma rasteira, para falar de você. Mas Jesus, ele diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei alívio. Eu lhes darei alívio. Então, amados, a gente não vai encontrar paz em outro lugar, a não ser na presença de Deus. Há muitas pessoas que vivem a vida de uma forma desregrada, procurando felicidade, procurando prazeres. Vai levar em quê? No que vai levar esses prazeres? A parábola do filho pródigo, ela é bem direta nisso. Alguém que tinha suas posses e aí decidiu curtir sua vida da forma que devia. E aí, enquanto ele tinha, né, os seus recursos financeiros, ele tinha amigos. Quando acabou seus recursos, cadê seus amigos? Cadê os amigos? Os irmãos camaradas, aquele que chegava, batia no ombro, e aí, fulano? Né? Existem pessoas que, enquanto você tiver, para você poder suprir ela, você é amigo, bom camarada. Agora, esteja no momento de necessidade você. Então, esta mulher, ela estava ali diante de Jesus, sendo acusada de adultério. E Jesus diz o quê? Quem entre vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquela mulher, ela não tinha nenhum tipo de, de perspectiva de vida. Ela já estava ali naquele lamaçal do pecado, no adultério, e sabe lá Deus o que mais ela fazia. Mas aí Jesus vem com essas simples palavras, Jesus toca o coração daquela mulher, e é a vida dessa mulher transformada, e ela não ficou mais para trás. Terceira coisa que nós precisamos entender é que culpar alguém por aquilo que é de minha responsabilidade. Volta e meia a gente pega colocando a nossa responsabilidade em alguém que não merece. Né? Então, muito se passa na nossa mente quando está relacionado àquilo que está sobre a minha competência em fazer e em cumprir. Quando existe o reconhecimento do que nós deveríamos fazer e não fizemos, a primeira coisa que nós fazemos é colocar a culpa em alguém. Eita, e agora? Colocar a culpa em alguém, né? É quando aquilo eu reconheço que aquilo é de minha competência, é de minha responsabilidade fazer. Eu até sei quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada. E eu não tenho, coragem de chegar para ela e falar: fulano, você está fazendo isso errado, não faz isso, vai te prejudicar. E aí, então eu tiro uma responsabilidade minha para culpar alguém. Gênesis 3, do 11 ao 12. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, ele estava jogando uma responsabilidade dele nela. Para quem foi que Deus deu a ordem? Foi para Adão ou foi para Eva? Foi para Adão. Adão comeu do fruto, e aí quando Deus chamou ele e ele correu, se escondeu, Deus queria saber por que ele tinha tomado aquela atitude. E aí ele disse: Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Aí Deus: uai, quem foi que falou que você estava nu? Por acaso você foi lá comer da árvore que eu falei que não era para comer? É, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me ofereceu e eu comi. Amados, não coloquemos as nossas responsabilidades nos outros, em culpar os outros, em jogar em cima dos outros.
Tem pessoas que elas já estão passando por tantas situações difíceis. E mais uma para a conta. É difícil, né? Agora inverte os papéis. Se alguém colocasse a responsabilidade dele nas suas costas, você ia gostar? Hã? Não, né? Então, fazemos isso quando nos omitimos da verdade, quando compartilhamos de comportamentos e atitudes que não deveriam ser tomados. Afinal de contas, eu mais que ninguém sei o que é certo e o que é errado. É a mesma coisa de você saber que alguém está fazendo algo errado, lá na sua família. Você sabe que a pessoa está indo por um caminho que não é para ir, está tomando uma atitude que não é para tomar. E você sabe, não toma nenhuma atitude, não chama a pessoa para conversar, para falar, olha, está errado, não faça isso. Aí se torna uma situação ainda pior. Porque você sabe que podia ter feito e você não fez. Aí quando chega lá na frente, aí você vai ficar lembrando, poxa, se eu tivesse chamado fulano para conversar, talvez ele não teria, sabe, acontecido isso, talvez aquele acidente não tinha acontecido, talvez aquela separação não tinha acontecido. Então, amados, a vida cristã é uma longa caminhada. E para que a gente possa completar a missão, nós precisamos entender que aquilo que um dia teve que ser deixado lá para trás, não podemos e nem devemos retroceder mais, e sim perseverar. Eu pergunto a você, quantas coisas você tem deixado para trás? O que você tem deixado para trás? Ou você, volta e meia, você lembra, não, mas isso aqui eu não posso deixar lá para trás, eu tenho que trazer de volta. Vem coisa para cá. E essa coisa aqui tem te matado dia após dia. É que tem tirado o teu sono. É que tem te dado pesadelos. É que tem tirado, sabe, a tua paz. Então, nós não devemos retroceder, mas sim perseverar. Nós não podemos servir a dois senhores. Né? A palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. Quando você serve a um, você vai deixar o outro desassistido, e assim sucessivamente. Nós também não podemos ser amigos do mundo e inimigos de Deus. A palavra diz que aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo, e aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, há tantas pessoas que estão por aí, por algum momento se deixaram retroceder na caminhada da fé, pela fama, pelo dinheiro, pelo orgulho, em tantas outras coisas. Quantas pessoas a gente conhece, né, que estão aí no meio das mídias sociais, pessoas que tinham um futuro brilhante, uma caminhada de fé brilhante, e hoje estão lá atrás. Porque em um determinado momento da vida delas, elas estavam com a mão no arado e olharam para trás. Preferiram mais as coisas do mundo do que viver as coisas de Deus. Projeta Mateus 16, 24 a 26. Na verdade, muitas pessoas acham que a vida delas aqui nessa terra é eterna. Só que a nossa vida aqui é tão passageira como um dia passa, assim, sabe? É muito passageira a nossa vida aqui. E às vezes as pessoas se empenham tanto em construir, em adquirir, eu tenho que ter muito dinheiro na minha conta, eu tenho que comprar as roupas mais caras da atualidade, eu tenho que frequentar os lugares mais badalados, eu tenho que estar no meio ali para todo mundo me ver que eu estou aqui. E é onde a pessoa acaba perdendo a alma dela. Porque o mundo começa a seduzir ela com tantas coisas, que quando ela para pensar, já é tarde demais. Ou ela vai estar no último suspiro no leito de hospital, ou ela vai estar com a vida totalmente destruída.
Aleluias. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? O que é que nós temos em troca da nossa alma? A nossa alma pode ser comprada? O que é que você tem para trocar com a sua alma? Volta lá para o versículo 24. O que muita gente não entende é o seguinte: então quando eu entrego minha vida para Cristo, eu não posso mais frequentar tais lugares, eu não posso mais andar com tais pessoas, eu não posso mais fazer isso e aquilo. Querido, entenda. Aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. As trevas e a luz, não há concordância entre elas. Ou você é uma coisa ou você não é. Da mesma forma, nós temos que nos manter diante da sociedade. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Porque se a gente passa, talvez, eu acho, você fica uma pessoa desacreditada. As pessoas não vão ter credibilidade no que você fala. E diante de Deus? Ai, Senhor, eu acho que hoje eu quero ser crente, eu acho que hoje eu quero ser mundano. E aí? Complicado, né? E aí depois, tá lá, Senhor, abre a porta, Senhor, eu quero entrar. Senhor, abre a porta, eu quero entrar. Eu ia para a igreja, eu ia para a célula, eu ouvi os louvores, Senhor. Abre a porta, eu quero entrar. Se alguém te tratasse dessa maneira, como é que você ia se sentir? Como se você fosse uma peça, um brinquedo que alguém quer te levar para um lado e para o outro. E muitas pessoas, elas não querem negar a si mesmas porque estão presas em coisas lá do passado. Eu, para a igreja, não vou não. Eu não vou para a igreja não. Eu, um dia ser um cristão, uma cristã, não vou não. Eu não posso largar minha bebida, eu não posso largar meu cigarrinho, que toda noite eu tenho que fumar um cigarrinho para me dormir e um pouquinho de café. E aí? E no final das contas, o que é que nós temos de saldo? Morte eterna. Aquilo que nós precisamos fazer aqui, nessa vida, nós temos que fazer aqui e agora. Não existe outra oportunidade. Não existe essa de você morrer e ressuscitar e vir de novo e querer, sabe, arrumar as coisas que não deu para arrumar e aí você morre e volta de novo. Não existe isso. Não existe. É aqui e agora. Você precisa pedir perdão para alguém? Peça. Você precisa resolver algo que está... Essa coisa lá do seu passado que você sempre traz, resolva e deixe lá. Não traga mais não. Amém? Então, para a gente viver uma vida duradoura, a gente tem que entender que a partir do momento em que eu entrego a minha vida ao Senhor, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, é a tua vontade em mim, não é mais a minha. É os teus pensamentos em mim, não é mais os meus. E aí você começa a perceber que muitas coisas que você fazia já não te dá mais graça na vida, já não te traz mais alegria. Aí você para assim, poxa, eu fazia isso, meu Deus do céu, não acredito que eu fazia isso. Eu andava nesses lugares, eu não acredito que eu andava aqui. Para nós entendermos o Evangelho da Salvação, nós temos que entender que aquele que quer seguir a Cristo, pegue a sua cruz e negue a si mesmo. Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos. Todos os dias nós temos que lutar contra a nossa carnalidade.
Todo dia, todo dia, todo dia. E aí o resultado disso lá no final se chama coroa da vida. Amém? Glória a Deus. E aí, então, o que eu devo fazer? Apocalipse 2, 4, 5. Aleluias. 2, 4, 5. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é que nós devemos fazer? Reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Dinheiro não é suficiente, casa não é suficiente, fama não é suficiente, amigos não são suficientes. Tudo isso passa. O que é suficiente? É Jesus. É Jesus. Então, abandonar todo e qualquer pensamento, situação prática que me leve a estar todo o tempo desejando o passado, voltar de onde parou e prosseguir adiante, prosseguir avante. É isso que nós devemos fazer. Quantas pessoas hoje estão com a vida destruídas porque elas não querem dar o braço a torcer? Não, eu sei de onde foi que eu parei, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não vou fazer, por orgulho. Por orgulho. Filipenses 3, 8. Paulo, quando escreveu à igreja de Filipos, que se renunciarmos por amor a Cristo, então não poderemos olhar para trás, mas devemos considerar aquilo como esterco. Aquilo que eu renuncio, eu tenho que considerar como quê? Esterco. Não vale para mim. Aquilo que eu já renunciei, para mim não vale mais. Então por que eu tenho que estar relembrando de coisa do passado? Trazendo coisa do passado. Ah, fica aqui, que de vez em quando eu quero olhar para ti e me lembrar lá do passado. Aleluias. Filipenses 3:8 diz assim: mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Então não fique pensando assim que aquilo que você renunciou na sua vida, não fique se lamentando, não. Paulo considera tudo isso como esterco, coisa sem valor. Porque Paulo, ele era uma pessoa tão amante de Jesus Cristo, tão apaixonada por Jesus, que mesmo diante das situações mais difíceis da vida dele, ele perseverou até o fim. Foi aquele que colocou a mão no arado e continuou firme, olhando para frente e não olhando para trás. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que Paulo diz? Eu não fico aqui me martirizando pelas coisas lá do passado, eu sigo aqui em frente. O meu foco é Cristo Jesus, o meu foco é Jesus. Não me importa se as situações que vêm adiante de mim vêm para tentar me impedir, vêm para tentar me desolar, mas eu prossigo, eu continuo a caminhada da fé, da perseverança. Aleluias, glória a Deus. Ele não julgava o importante aquilo que ele já tinha alcançado, mas sim uma vida de retidão em Cristo Jesus. Aleluias. Para que no final, irmãos, nós possamos estar com a mente convicta das nossas decisões e escolhas, e no final da nossa vida nós olharmos para trás. Aí sim, você olhar para trás e você ver o que diz lá em 2 Timóteo 4,
7:8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aleluia! Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias, queridos. A nossa vida aqui, ela é tão importante, tão passageira, para que a gente fique assim, sabe, ligado nas coisas do passado. Se passado não fosse para existir, não teria o nome passado. Coisas que já se foram, já se passaram. Não vale a pena relembrar coisas que tem que ficar lá atrás. Quanto mais eu me lembro de coisas que ficaram lá atrás, eu não consigo avançar. Eu não avanço na minha vida profissional, eu não avanço na minha vida ministerial, e muito menos na minha vida espiritual. Eu vou ficar o tempo todo, sabe, com aquilo na minha cabeça. Eu tenho que trazer o passado à tona, eu tenho que viver o passado. Não fique para trás. Não fique para trás. Não ache que hoje o fato de você estar com Cristo, ou você que vem a Cristo nessa noite, em nome de Jesus, vai ser uma decisão ruim na sua vida. Se eu não tivesse perseverado diante de tantas atribulações, o meu marido não estaria aqui na igreja comigo hoje. A minha família não estaria na igreja. Mas quando as coisas apertavam, eu declarava dentro da minha casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E declarava isso dia após dia, porque o Senhor deu a minha família para ser motivo de honra e não de vergonha. Mas o diabo volta e meia vinha com as coisas do passado, me fazia lembrar das coisas do passado, me fazia lembrar. Então um dia eu decidi, quer saber de uma coisa? O passado fica lá atrás, aqui você não tem mais lugar. De hoje em diante, quem governa a minha vida e sempre governou e vai governar é Jesus Cristo de Nazaré, a quem um dia entreguei a minha vida, a quem um dia eu decidi: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus caminhos, os meus pensamentos, tudo que um dia eu possa vencer, o que sou, o que não sou, é teu, Jesus, é teu, é teu. E alguém esses dias até me perguntou: como é que é ser crente? Como é que é ser cristão? Amado, não tem coisa melhor na vida do que você ser um cristão. A alegria é tão grande, tão, sabe, maravilhosa, profunda, extrema, que você, quando olha para as coisas lá do mundo, diz: gente, mas que vida sem graça é essa desse povo? Né? Que vida sem graça é essa? Sabe qual a alegria verdadeira? É viver para Cristo. É viver para Cristo. Então feche os seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.